Muito bem, pessoal. Nós vamos dar hoje mais um passo na nossa nova série TR Flix, que o Eduardo já apelidou e parece que ficou. A gente está agora numa série de 9 ministrações. Dessa vez nós estamos falando sobre o método de cura do nosso Senhor Jesus. Nós estamos estudando qual é o processo que Jesus utiliza para poder trazer cura para a nossa vida, trazer soluções daquilo que a gente está precisando que seja solucionado na nossa vida. Então, a gente tem que aprender com o mestre, aquele que sabe de todas as coisas e aquele que já deixou na sua palavra todo o processo, toda a metodologia para que a gente possa experimentar tudo aquilo que os discípulos e aquelas pessoas na época de Jesus presencialmente eles experimentaram na terra. E eu disse que a vontade de Deus continua ainda sendo de curar os seus filhos, curar as suas filhas, trazer para os seus filhos e para as suas filhas o socorro que cada um precisa para poder receber cura, transformação, restauração, ânimo, fortalecimento. E a primeira ministração que nós fizemos, ela é a base das outras 8 ministrações que a gente está fazendo e que a gente ainda vai fazer. Então, a primeira que nós estudamos foi a cura do paralítico. E nós estudamos que ali houve um processo para que aquele paralítico levantasse da maca, pegasse a maca e fosse embora de uma maneira diferente da maneira com que ele se achegou a Jesus. Então, aqui está um ensinamento para nós. Todas as vezes que nós nos achegarmos a Jesus, a gente tem que sair diferente. Quando nós nos achegamos a Jesus, nós nunca saímos da maneira com que nós chegamos. Então, Jesus é a nossa garantia de resposta daquilo que a gente está vivendo, daquilo que nós precisamos receber do nosso Senhor Jesus. E nós falamos que o propósito de Deus ainda é curar os seus filhos e as suas filhas. O propósito que Deus tinha naquela época, ele continua ativo hoje, vai continuar ativo enquanto nosso Senhor Jesus Cristo não voltar. A palavra de Deus nos ensina que a Bíblia ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, por isso ela não muda. Se Deus tinha um propósito específico para aquele povo naquela época, Jesus continua com o mesmo propósito para as nossas vidas, independente da tua necessidade. Deus ele não faz acepção de necessidade. A gente está falando pontualmente nessa ministração, nessa série de ministrações, efetivamente sobre cura, seja cura física ou seja cura emocional. Mas a resposta que Jesus tem é para qualquer demanda que você tenha hoje e que precisa resolver na sua vida. Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre tem a resposta que nós precisamos. Ele sempre tem uma porta aberta para que a gente possa nele entrar por essa porta e dessa maneira passar de fase em nossa vida. Então, a primeira ministração, nós falamos sobre a cura do paralítico, que é a base de toda essa série. Da segunda até a nona ministrações agora, a gente vai falar das nossas escolhas. O que nós precisamos fazer para que, com base no processo de cura de Jesus, a gente seja curado, a gente seja restaurado e a gente seja transformado. Então, você perceba a dimensão da nossa responsabilidade nesse processo. A vontade de Deus, sim, é curar a nossa vida, é transformar a nossa vida, e Deus não mudou, ele continua sempre o mesmo. O que nós precisamos é fazer a escolha certa para que, com base no processo de Jesus, a gente seja curado. E aí, querido, a escolha sempre é nossa. Desde o Éden até hoje, somos nós que temos a responsabilidade e o privilégio de fazermos as escolhas. Deus, ele nunca vai nos obrigar a escolher nada. Não foi Deus que escolheu você estar aqui hoje para ouvir mais uma vez a palavra dele. Você fez uma escolha e, graças a Deus, você fez uma boa escolha. Porque, mais uma vez, Deus vai falar no teu coração, assim como tem falado em nossos corações na nossa igreja. Mas você poderia ter feito uma escolha diferente. Você poderia ter escolhido não estar aqui hoje para ouvir Deus falar com você. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é
algo intocável na parte de Deus. Deus sempre vai deixar a decisão em nossas mãos, queridos, a escolha para que nós possamos fazer, para que nós possamos escolher o que nós queremos para a nossa vida. E é sempre assim, Deus tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós, Ele sempre vai ter o melhor para nós. O que nós precisamos é fazer as escolhas certas para que a gente possa tomar posse daquilo que Deus tem especialmente preparado para nós. E a segunda ministração que nós fizemos, que foi a semana passada, nós falamos da primeira escolha que nós precisamos fazer. E o título da ministração foi Escolha a Realidade. E nós falamos a semana passada da importância de nós reconhecermos que nós temos um problema. Nós reconhecemos que nós estamos hoje, talvez, numa situação que a gente não gostaria de estar. E não há nenhum problema nisso, querido. Não há nenhum problema você passar por dificuldade na tua vida, não há nenhum momento de você passar escassez na sua vida. O que nós não podemos é nos fechar e nos reservar de uma maneira íntima, isoladamente, com os nossos problemas. Porque a igreja hoje do nosso Senhor Jesus Cristo é o socorro que a gente precisa para encontrar apoio nas situações adversas que a gente vai passar, queridos. A gente vive no mundo caído, a gente tem um inimigo que é a nossa própria alma, nossa própria carne, a gente tem um terceiro inimigo que é Satanás, que está aí no mundo. Algumas pessoas elas reconhecem, outras não reconhecem. Então, veja, nós temos 3 inimigos hoje que a gente precisa lidar. Primeiro inimigo, o próprio mundo. A vida não é fácil e a vida não vai ser fácil. Vai vir Covid, vai vir crise econômica, as pessoas vão te decepcionar, isso faz parte do mundo caído. E lembre sempre, queridos, Deus não é desse mundo, então não adianta a gente querer transferir responsabilidade para Deus. Deus é um Deus do céu. Às vezes a gente questiona Deus por aquilo que está acontecendo no mundo e Deus não tem nada a ver com isso. O que acontece no mundo hoje são as escolhas que a humanidade faz e Deus não toca no poder de escolha do homem. Então, o nosso primeiro grande obstáculo para a gente aprender que nesse mundo a gente vai ter aflições, como Jesus mesmo disse na sua palavra, é que nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo doente, nós vivemos num mundo que está na contramão do nosso caminho. Enquanto a gente está indo para o céu, o mundo está indo para o inferno, infelizmente. Por isso que nós precisamos nos posicionar como igreja para que a gente desvie o maior número possível de pessoas do inferno e para que eles sigam a igreja para a eternidade. Então, esse é o nosso grande e primeiro obstáculo, o mundo. Então, não vai ter facilidade no mundo para mim e para você. Não vai ter nada fácil para nós, queridos, no mundo, porque o mundo, ele não gosta das coisas de Deus. O mundo, ele não tem parte nas coisas de Deus. Quem tem parte nas coisas de Deus é a igreja que hoje ocupa um lugar nesse mundo doente para que nós possamos curar esse mundo, resgatar essas pessoas que hoje sofrem no mundo. O segundo inimigo que nós temos é a nossa própria carne. A nossa carne, o que é mesmo? Vocês lembram? São os padrões de pensamentos e comportamentos que nós desenvolvemos antes de nós conhecermos Jesus. E essa é a nossa grande batalha. Cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos hábitos, para que eles não nos prejudiquem. Porque a nossa carne, querido, ela não quer seguir Cristo, porque ela nunca seguiu Cristo. Ela sempre fez as suas próprias escolhas. Aí, quando nós encontramos Cristo, Cristo fala, agora, cara, o governo da tua vida é minha. Fala, carne, não. Eu sempre dirigi a sua vida, eu sempre tomei decisões, eu sempre fiz escolhas. Aí você fala para a carne, mas não é mais assim. A carne fala, tá bom, então você vai ver quem vai ganhar essa batalha. E aí tem essa batalha entre a carne e o espírito, que a Bíblia nos ensina. E aí nós precisamos escolher a quem nós vamos nos submeter, à vontade de Deus ou à vontade da carne. Todas as vezes que nós nos inclinamos para os desejos da nossa carne, a gente está indo na direção do pecado.
E pecado gera prejuízo na nossa vida. Então, esse é o segundo inimigo que a gente precisa aprender, que é ativo em nossa vida. Ele está perdendo aos poucos espaço por causa do processo de santificação, mas ele ainda é ativo. Vocês lembram que o apóstolo Paulo falava? O apóstolo Paulo falava assim: maldito homem que eu sou. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Você imagina, querido? Se o apóstolo Paulo falava isso, imagina nós, que essa luta, como é que a gente precisa batalhar todos os dias, ao acordar, ao dormir. O mundo é o primeiro adversário que você tem que lidar. A sua carne é o segundo adversário. E Satanás, queridos, é o inimigo de Deus. Logo, ele é inimigo de todas as pessoas que amam Deus. É o nosso terceiro inimigo. Que não pode tocar na vida da igreja, mas ele pode enganar a igreja através do pensamento, através da sua mente. E a gente começou a aprender o processo da batalha na mente na última semana. Nós tivemos casa cheia, 100 pessoas participando do curso, que nos deu muita alegria, porque nós entendemos de que isso é, de fato, um grande mal da humanidade hoje, não saber como é que se desenrola essa batalha da nossa mente. Então, em função de tudo isso, ou seja, do mundo, da nossa carne e do nosso inimigo, que é Satanás, é natural que a gente tenha problema, querido. É natural que você tenha determinados momentos na sua vida que você vai cansar, que você vai cair, que você vai desanimar. E a semana passada eu falei que a primeira grande escolha que nós precisamos fazer é reconhecer que a gente não está bem, é reconhecer que a gente está com um problema, é reconhecer que a gente está com um problema na família, é reconhecer que a gente está com um problema financeiro, é reconhecer que a gente está com alguma enfermidade física, alguma enfermidade emocional. Isso é o primeiro passo, porque se eu não reconheço, queridos, a tendência é a gente ficar cada vez pior. E eu falei que para que a gente reconheça, há uma grande barreira que a gente tem que retirar da nossa vida, que é o orgulho. Enquanto a gente usar de uma maneira equivocada essa capa de super-herói que às vezes a gente veste, a gente vai se definhando, vai se exaurindo as nossas forças e a gente vai cada vez mais tendo problema. E a outra coisa que a gente tem que fazer, que nós estudamos na semana passada, eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que reconhecer que eu tenho um problema e eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda. E aí também, queridos, não há nenhum problema nisso. O problema é que, às vezes, nós queremos nos portar de forte para os outros, mas dentro de nós a gente está em frangalhos, a gente está destruído. E aí, queridos, viver uma vida para representar, ninguém merece. Eu digo para você, por muito tempo, eu falei semana passada, eu carreguei um orgulho no meu coração, de achar que eu era o cara, que eu podia tudo sozinho, que eu não precisava de conselho, engano. Graças a Deus que Deus quebrou meu coração orgulhoso, me deu um coração humilde. E quando eu tiver problema, você não tenha dúvida, queridos, eu vou gritar para a igreja me ajudar, ajudar a minha família. Porque nós sabemos que a função da igreja é nos amparar, é nos sustentar. Só que o pastor aqui, como toda a nossa família cristã, só vai poder te ajudar se você primeiro reconhecer que você tem um problema e segundo, se você vier pedir ajuda, para que de fato a gente possa exercer essa nossa visão de família, que está sempre pronta, disponível e atenta às necessidades dos nossos membros. Então, foi isso que nós falamos na semana passada, que a gente precisa aceitar que nós temos os nossos limites. E, queridos, quando a gente tenta viver além dos nossos limites, a gente adoece, queridos. E você não pode permitir que a sua caminhada e a sua jornada, ela seja uma jornada de super-herói, porque nós não somos super-heróis e nós não fomos chamados para ser super-heróis, queridos. Jesus, ele dá o maior ensinamento para nós. Jesus deixou o seu trono, o seu reinado, o seu poder e a sua força, e ele se fez vulneráveis como nós, queridos. Jesus chorou,
Jesus teve medo, Jesus sentiu agonia, ele nunca se escondeu, querido. Jesus nunca foi para o seu quarto, no escurinho, e falou assim, eu vou chorar para que ninguém me veja. Não, querido. Jesus sempre, ele deixou claras as suas fraquezas. Teve sede, teve fome, assim como nós. E essa grande lição que Jesus nos deixa de humildade, de falar, cara, até aqui eu consegui chegar, a partir daqui eu preciso de ajuda. Porque nós começamos a receber cura, queridos, quando nós deixamos nosso estado de negação. Enquanto eu mantenho o meu estado de negação, de que está tudo bem, de que vai ficar tudo bem, de que eu não preciso receber ajuda, eu bloqueio a cura do nosso Senhor Jesus Cristo, eu bloqueio a cura de Deus. Então, foi isso que nós compartilhamos na semana passada, na segunda ministração, e a primeira escolha que a gente precisa fazer para sermos curados por nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar da segunda escolha que nós precisamos fazer. Escolha a esperança. Então, você perceba, queridos, como é uma evolução essa nossa ministração, essa nossa série. A primeira, nós falamos sobre o processo de cura de Jesus. Semana passada, nós falamos da necessidade de você reconhecer que tem um problema e pedir ajuda. E hoje nós vamos falar sobre esperança. Vamos ver o que fala Jeremias 17:7, onde a gente vai entender aonde é que está a nossa esperança. Em quem nós precisamos confiar. Porque há um ditado que diz assim, queridos, há um ditado assim, o fim da esperança é o começo da morte. Olha como é grave, contundente essa frase. Quando nós abrimos mão da esperança, nós entramos no território da morte. Você pode perder tudo na sua vida, querido, menos a esperança. O dia que você perder a esperança de receber a cura de Jesus, você vai abraçar essa enfermidade e ela vai te levar e vai me levar para o buraco. Vamos ver o que diz Jeremias 17:7 nesse processo. Feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então, olha aqui, queridos, aqui eu vou trabalhar um pouquinho esse versículo com vocês. Olha o que o profeta Jeremias está nos dizendo. Qual é a equação da felicidade? Se você está triste hoje, olha a boa notícia de Deus para você. Você aprende a ser feliz hoje. A felicidade é o resultado de quem confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então, a gente tem aqui dois pilares da felicidade: confiança e esperança. E diz aqui, eu tenho que confiar em quem? E ter esperança em quem? Na vacina? No governo? No negócio? No banco? Na minha esposa? No meu marido? Nos meus filhos? Não. Feliz é quem confia no Senhor e cuja a esperança está no Senhor. Então, o nosso foco precisa estar em Deus. Quando eu coloco a minha esperança em outra coisa que não é Deus, eu perco a minha esperança, porque não se sustenta. O único que vai te dar estabilidade emocional para que você continue lutando, apesar dos ventos contrários, é Deus. Olha como é importante a gente ter a clareza da nossa visão. Aonde você tem colocado a esperança nesse momento que você está vivendo, querido? A tua esperança está em Deus? A sua confiança está em Deus? Porque se a nossa esperança e a nossa confiança está em Deus, a Bíblia diz que é para a gente estar feliz. Não é para a gente estar ansioso, preocupado, com medo, inseguro. Não, querido. Esse desajuste nas nossas emoções, eles apontam que a nossa esperança, que a nossa confiança
está em qualquer outro lugar, menos em Deus. Porque se tivesse de fato em Deus, nós não estaríamos emocionalmente como talvez nós estejamos nesse momento. Por isso que é importante nós cravarmos Jeremias 17:7, feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Quem escolhe a esperança em Deus recebe a cura. Quem escolhe a esperança em Deus recebe restauração financeira, restauração familiar. Quem coloca a sua esperança em Deus recebe a transformação que nós precisamos ter para as nossas vidas. E por quê, querido? Quando você tem o foco correto naquele que pode te dar esperança e que nunca vai te decepcionar, você afasta 3 componentes destrutivos da sua vida. Primeiro, você afasta o pessimismo. Se a tua esperança e a tua confiança em Deus, não há pessimismo que ronde a nossa vida. Agora, quando eu coloco a minha esperança nesse mundo que nós já explicamos que está caído, e nós sabemos que esse mundo ele não vai nos dar aquilo que nós precisamos, ainda que a gente gere uma expectativa nesse sentido, a gente começa a desenvolver o pessimismo em nossa vida. Ah, o que vai ser comigo? Eu vou perder isso, eu vou ficar enfermo, eu vou... E aí, a esperança em Deus, ela afasta o pessimismo da nossa vida. A segunda coisa que a esperança em Deus, ela afasta da nossa vida é o negativismo. Quando os meus olhos estão fixos no Senhor, quando a minha mente está fixo no Senhor, nós afastamos esse segundo componente nocivo, que é a negatividade. Olha quantas coisas, queridos, a gente vai tirando da nossa vida. O pessimismo, a negatividade. E o terceiro, o fatalismo. Sabe o que é o fatalismo, querido? É achar que as coisas só acontecem com a gente. Parece que a gente é o alvo de tudo aquilo que acontece de triste na Terra. E quando nós temos a nossa esperança e a nossa confiança focada no nosso Senhor Jesus, focada no Deus Pai Todo-Poderoso, a gente afasta isso da nossa vida e diz assim, olha, ok, eu não vivo o meu melhor momento, mas como a palavra mesmo bem disse, é um momento, vai passar. E enquanto eu não passar, eu continuo sendo sustentado por Deus, eu continuo sendo sustentado pela palavra, eu continuo sendo sustentado pela minha família espiritual. Olha como é importante, querido, nós temos a esperança direcionada no lugar certo. Feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Lembre sempre, uma nova vida nasce a partir da esperança. E na esperança em Deus, queridos. É em Deus que nós vamos ser curados. É em Deus que nós vamos ser restaurados. É em Deus que nós vamos ser restituídos financeiramente das nossas perdas. Não é do mundo. Não é no cara que está te devendo dinheiro. Não é no banco que está cobrando taxas absurdas para você tomar dinheiro emprestado. Não, querido. É em Deus. É Ele que vai trazer a resposta que você precisa para mudar esse momento que você está vivendo. É Ele que vai virar o teu jogo. Eu falo da minha própria vida, queridos. Eu, antes de Cristo, eu não tinha esperança de nada. Eu não tinha esperança de ser uma pessoa melhor. Eu não tinha esperança de me libertar do vício do álcool. Eu não tinha esperança de ser um pai melhor. Eu não tinha esperança de ser um marido melhor. Até que eu trombei com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu aprendi que com Cristo tudo é possível. Com Cristo é possível sair do fundo do poço. Com Cristo é possível nós sairmos dos becos sem saída das nossas vidas. Com Cristo não tem nada acabado, querido. Se você pensa que tem algo acabado na tua vida, se você está em Cristo, queridos, não existe ponto final na sua vida que faça com que você abra a mão daquilo que é importante na tua história. Com Cristo sempre há um amanhã, querido. Olha que benção o dia de hoje. Ainda que a tua semana não tenha sido fácil,
ainda que você tenha os seus monstros para lidar a partir de amanhã, o fato de nós estarmos vivos, reunidos em torno da palavra de Deus, isso já é um bom sinal, queridos, que você está buscando na fonte certa, que você está se alimentando do alimento certo, que é o alimento que vem de Deus. Então, com Cristo e em Cristo, nós sempre podemos ter esperança. E foi, em última instância, para isso que Jesus desceu do céu, para nos trazer esperança. A primeira coisa que eu recebo e que você recebe quando você decide reconhecer o senhorio de Cristo, você recebe esperança. O evangelho significa boas novas, boas notícias. Enquanto nós não tínhamos o evangelho, nós só tínhamos más notícias. Nós só tínhamos uma visão sombria daquilo que a gente estava vivendo. Aí veio a luz de Jesus para trazer luz para o nosso caminho, trazer luz para a nossa família, para os nossos negócios. Então, a missão de Cristo na Terra é nos trazer esperança. Por isso que anime-se. Ainda que você esteja passando por situações difíceis na sua vida, anime-se, tenha esperança. Coloque o teu coração, a tua esperança e a tua confiança em Deus. Ele não vai te decepcionar, querido. Você está cansado porque você está colocando a tua expectativa em lugares que não vão te corresponder, querido. Foque os teus olhos, foque a tua mente em Deus. Ele vai virar o teu jogo. Ainda que talvez haja pessoas que duvidem do que eu estou dizendo para você, Deus ele vai virar o teu jogo, ele vai te colocar num lugar de honra, ele vai te honrar, querido. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua perseverança, Deus vai honrar essa tua insistência em crer nele com todas as suas forças, ainda que sejam poucas nesse momento. Não tire os seus olhos de Cristo, não tire os seus olhos para Deus, de Deus, que ele vai virar o teu jogo. Agora, veja que tudo, queridos, é uma questão de escolha. O propósito de Deus continua sendo nos curar. E nós precisamos escolher o caminho da cura para a nossa vida. Nós precisamos decidir a seguir pelo caminho de cura para a nossa vida. É por isso que essa série de 9 ministrações, uma só fala do processo de cura, e 8 vão falar sobre as escolhas que nós precisamos fazer. Por isso, hoje, a mensagem principal que eu deixo para o teu coração: escolha ter esperança. Se você já decidiu, queridos, colocar um ponto final em algo na tua vida, eu vou falar em amor aqui para você. Tire esse ponto final. Porque Deus está falando com você nessa manhã. Tem esperança. O seu jogo não acabou. No tempo certo, eu vou entrar com a resposta que você precisa. No tempo certo, eu vou abrir a porta que você até hoje não conseguiu abrir. Descansa. O que Deus oferece para nós em tempos de aflições, queridos, é descanso. E enquanto nós descansamos, nós renovamos a nossa esperança, sabendo que aquele que tem o poder sobre tudo, sobre todos, está cuidando das nossas vidas e vai continuar cuidando das nossas vidas. Agora, eu consigo ter esperança só ouvindo o que eu tô dizendo para você? Que claro que não. Aí também seria fácil demais para nós, né? Você imagina? Se nós não tivermos que fazer esforço nenhum para produzir esperança no nosso coração. E não é isso que Deus quer, queridos. Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se desenvolva. E a gente só consegue a maturidade espiritual de uma maneira progressiva, mas nos esforçando. Por isso que fé é uma ação prática. Assim como desenvolver a esperança é uma ação prática, depende de nós. Jesus ele já morreu, Jesus já ressuscitou, e na cruz nós temos todas as respostas que nós precisamos para as nossas dores. Agora nós precisamos exercitar a nossa esperança. E como é que a gente faz isso? Eu vou te dar 3 dicas aqui
que a gente vai ver 3 versículos que você vai aprender como é que você pode e deve ter esperança. A primeira coisa que você pode e deve fazer, que cabe a você, visite as suas lembranças. Olha o que diz em Lamentações 3:21. Todavia, ou seja, apesar de tudo que eu estou vivendo, apesar do momento adverso que eu estou vivendo, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Olha aqui. Há um exercício para você fazer nesse final de semana aí, para você ter esperança em Deus. Lembra do nosso diário da gratidão? Visita o diário da gratidão, queridos. Você vai ver quantas coisas Deus já fez pela tua vida. Quantas vezes Deus já te socorreu. Quantos becos sem saída Ele abriu uma porta para você e você conseguiu superar, querido. E eu sempre faço esse exercício olhando para a minha própria vida. Quem eu era. Misericórdia, querido. Misericórdia. As coisas que eu fazia, as mazelas que eu carregava dentro de mim, a falta de expectativa na vida, até que um dia eu tive uma trombada com Cristo e Ele foi transformando o meu coração. E ainda que essa jornada não foi fácil e continua não sendo fácil, todas as vezes que eu me encontro num beco sem saída, eu olho para trás, eu me lembro de quem eu era, eu me lembro das coisas que eu fazia, que eu não faço mais, eu me lembro do socorro. Eu conto sempre da faculdade da Júlia, né? Vocês lembram disso, né? Pela fé, nós fomos lá fazer a matrícula, nós não tínhamos a menor capacidade de pagar a mensalidade. Aliás, nós não tínhamos a menor capacidade de fazer a matrícula dela e nós fomos lá pela fé. E fizemos a matrícula, fomos comer um lanche do lado da faculdade, no McDonald's. Nós estávamos comendo o lanche, tocou o telefone, queridos. É um contrato que eu nem estava esperando, que era o mesmo valor que eu precisava para matricular a Júlia na faculdade. E todas as vezes que chega um momento que eu venho a pensar em me preocupar, eu me lembro dessa experiência. Isso me dá ânimo, me dá esperança, porque não vai ser a primeira vez que eu vou receber o socorro de Deus. Eu já recebi o socorro de Deus por diversas vezes, por diversas situações. É por isso que quando você tem esse hábito de voltar um pouquinho no tempo e registrar, trazer à memória, à lembrança, tudo aquilo que Deus já fez, isso te traz esperança. E você está colocando a esperança em quem, hein? Deus, porque foi Ele, você sabe, só você sabe, que foi Ele que fez com que você conseguisse superar aquilo que você estava vivendo. Então, esse é o primeiro esforço que você tem que fazer para que você tenha esperança em Deus e, a partir desse momento, você receba a cura de Deus para a tua vida. A segunda sugestão que eu te dou para você ter esperança, proteja a sua mente. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, está falando com quem, queridos? Comigo e com você. Porém, que somos do dia. O que quer dizer isso? Somos da luz, somos do reino do céu. Nós não somos da treva, nós não somos da noite. Nós somos da luz. Você é da luz? Amém. Glória a Deus. Eu também sou da luz. Por isso que a palavra é para nós. Sejamos sóbrios. O que é sóbrio, querido? Lúcido na mente, no entendimento, não ser enganado pelas artimanhas do inferno, é ter clareza de quem você é, de quem você é Deus, não importa as circunstâncias. Eu me lembro que quando eu bebia, querido, eu não estava sóbrio, só fazia bobagem, estava acabando com a minha vida. Aí eu ganhei sobriedade a partir de Cristo, eu sei discernir o que é bom e o que é ruim, o que é o certo e o que é o errado. Por isso que o apóstolo Paulo pede para que nós sejamos sóbrios. Sóbrio aonde? No entendimento, na mente, na percepção daquilo que a gente está vivendo. E ele fala assim ainda para nós: revestindo-nos. Quem tem que se revestir, queridos? É Deus? Nós que precisamos nos revestir da couraça da fé e do amor.
Veja como depende de nós, não depende de Deus. Proteger a nossa mente é uma responsabilidade nossa. E ele fala, você tem que ser sóbrio, Luciano. Como é que você vai ser sóbrio? Primeiro, revestido, ou seja, você tem que se revestir, Luciano, da fé e do amor de Deus sobre a tua vida. E ele fala ainda, tomando, eu que tenho que tomar o capacete da salvação, o capacete da esperança e da salvação. Você perceba como tudo vem de nós, querido. Deus não está dizendo aqui que ele vai nos ajudar a ser sóbrio. Ele não está dizendo que ele vai investir em nós a couraça da fé, que ele vai fazer a gente sentir o amor que ele tem por nós. Ele não está dizendo aqui que é ele que vai colocar o capacete da esperança, nós que temos que colocar, queridos. Olha como a vida cristã é uma vida ativa. Não adianta ficar orando, querido. Não adianta ficar fazendo jejum. Não adianta você ter uma vida passiva cristã que você não consegue ter esperança. Depende de nós, tudo brota a partir das nossas ações, tudo nota a partir das nossas escolhas. E olha a terceira dica que eu dou para você. Ore. Depois que você visitou as suas lembranças, que você fez a sua parte, aí sim que ore. Olha o que diz Lamentações 3:29. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ó, se você fez o primeiro, se você voltou para o passado, e mesmo assim teu coração ainda continua duvidando, mesmo que você mantenha a sobriedade, se você colocou a couraça da fé, do amor, tomou o capacete, ainda assim, que você não tem esperança, olha como é que a Bíblia nos ensina que a gente tem que orar. Colocar o nosso rosto na terra, aclamar a Deus, pedir para Deus, se humilhando, e você vai ver como Deus vai trazer certamente para o teu coração a esperança que você precisa para passar por esse momento adverso que você está vivendo. Então, lembra sempre, hoje a base da ministração é Jeremias 17:7, que diz, feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Olhos fixos no Senhor, queridos. Olhos fixos no Deus. Tira o seu olho da circunstância. Tire a sua visão daquilo que não está dando certo na tua vida. Tire a sua visão dos seus dias. Coloque a sua visão em Deus. Fala, Senhor, ainda que eu não esteja vendo, eu creio pela minha fé, por tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, que o Senhor vai virar o meu jogo. E lembre que você e eu, nós não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. É ele que vai testificar essas verdades no teu coração. Porque aí é uma outra realidade também, queridos. Você não consegue nada se não for através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior força que nós temos dentro de nós. É a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus que habita dentro de nós. Então, quando eu tenho lucidez de olhar para as circunstâncias, tirar a minha visão por aquilo que não está dando certo, fixar o meu olho em Deus e dizer, eu creio que ele vai virar o meu jogo. Eu creio que ele vai virar a vida que eu estou vivendo. Quando você declara isso com fé, que você tem uma emoção positiva, com a certeza de que ele vai virar o teu jogo, vem o Espírito Santo, sela isso dentro de você. E você tem esperança, e você tem força, e você vai ver como você muda. Porque não é as circunstâncias que vai mudar, querido. É você que vai mudar. E a partir da tua mudança, aí sim as circunstâncias mudam. Olha como é que às vezes a gente inverte a equação. A gente está triste e a gente espera as circunstâncias mudar para a gente se alegrar. Não, querido. Não vai acontecer. É você que tem que mudar, mudando a sua visão, para que as circunstâncias externas mudem. Essa é a equação do céu para você.
É você que muda as circunstâncias. E não permita que as circunstâncias mudem a sua vida, roube a tua alegria, roube a tua paz, querido. Ora, se Deus é o Deus da esperança, eu preciso avaliar nesse momento qual é a visão que eu tenho de Deus. Qual é a visão que eu tenho da minha própria vida? Porque às vezes aí está o problema, querido. Eu tenho o problema de paternidade, eu tenho o problema de filiação. Às vezes eu tenho um Deus distorcido na minha vida, às vezes eu tenho uma visão distorcida da minha própria vida, e é por isso que eu tenho dificuldade de olhar para Deus com os olhos de filho e enxergar Deus com os olhos de um pai. Você precisa, nessa manhã, tomar 3 decisões de fé, para eventualmente ajustar a tua visão de Deus na sua vida. Porque é Deus que vai te dar esperança. Deus é o único que jamais vai te decepcionar, queridos. E o que eu quero agora é entrar nessa fase da ministração, para a gente entender um pouquinho, cada um olhando para a sua própria visão, como é que a gente tem olhado Deus. Como é que a gente tem olhado nossa própria vida, querido. Qual é a percepção que você tem de Deus? Fica a minha pergunta para você. Como é que você se enxerga hoje diante de Deus e como é que você se enxerga, como é que você enxerga Deus na tua vida hoje? 3 decisões de fé que você tem que tomar nessa manhã. A primeira, creia que Deus é o seu Pai amoroso. Vamos ver o versículo que diz. Salmos 86, 15. A primeira decisão de fé que você tem que tomar, creia que Deus é o seu Pai amoroso. Olha o que diz o salmista para nós. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Queridos, Deus é o teu Pai. Ele não é só o teu Pai, ele é um Pai compassivo, misericordioso, paciente, rico em amor e rico em fidelidade. Nós precisamos, às vezes, queridos, resolver esse problema de paternidade de Deus na nossa vida. Porque se nós não ajustarmos o nosso entendimento sobre quem é Deus para nós dificilmente nós vamos conseguir confiar em Deus. Deus não é um juiz, queridos. O problema é que comete um crime com a nossa vida. Nos ensinam que Deus ele está 24 horas procurando os nossos erros, procurando os nossos defeitos, procurando as nossas mazelas. É esse Deus que nos ensina desde quando a gente vem para o mundo, que a gente começa a se envolver com religião. Deus é um Deus que castiga, Deus é um Deus que acusa, Deus que é um Deus que vai pesar o braço. Isso é um Deus distorcido da palavra de Deus. Deus, ele te ama incondicionalmente. Entenda isso, pelo amor de Deus. Essa aqui é a base da ministração de hoje. Deus, ele te ama do jeito que você é. Deus, ele não coloca nenhum peso sobre a tua vida. E aí, por experiência pastoral, às vezes, nós temos uma visão distorcida de Deus por causa das experiências que nós tivemos com o nosso pai biológico. Em função das dores, das tristezas que nós passamos com o nosso pai biológico, isso consciente ou inconscientemente a gente acaba transferindo na nossa relação com Deus. Querido, se o seu pai biológico foi duro demais com você, se teu pai biológico estava ausente quando você mais precisava, talvez o teu pai ele deu aquilo que ele tinha para você. Talvez o teu pai não tenha sido o pai que você sonhou na sua vida, mas ele provavelmente ele deu aquilo que ele tinha para dar para você. Nós só conseguimos dar para as pessoas aquilo que nós recebemos. E talvez essa carência afetiva que você teve dos teus pais,
Talvez essa educação mais enérgica que você recebeu dos seus pais fez com que você criasse uma percepção distorcida de Deus na tua vida. Nós acabamos, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, também influenciada por aquilo que nós recebemos do mundo como educação religiosa, a gente acabou transferindo para Deus essa falta de amor que nós tivemos do nosso pai biológico. E com isso a gente não consegue ter uma relação de paternidade com Deus. Nós temos uma facilidade de chamar Deus de Senhor e uma dificuldade de chamar Deus de Pai. Você tem chamado Deus de Pai ou de Senhor, querido? Como é que você tem chamado teu pai? Porque quando a gente tem um pai muito severo, a gente chama o pai de Senhor, de medo. Deus é o teu pai, querido. E ele está pronto para suprir todas as suas carências afetivas. Ele está pronto para derramar sobre a tua vida o amor que talvez você não recebeu do seu pai biológico. E eu quero orar nesse momento pela tua vida, querido. Para que você, com a ajuda do Espírito Santo, você possa eventualmente ajustar a percepção que você tem de Deus na tua vida. Que se você até hoje, você não conseguiu ainda ter uma relação com Deus paterna, que a partir de hoje você ressignifique aquilo que você está tendo como visão de Deus e que você possa ter esperança em Deus, querido. Porque Deus, como teu pai amoroso, ele tem o melhor para a tua vida. Deus, como pai amoroso, ele está atento por aquilo que você está passando, querido. E ele está trabalhando a seu favor. Ele está atento com as suas necessidades. Ele não está preocupado com os teus erros, querido. Ele não está preocupado em ser o Senhor da tua vida. Ele está preocupado em ser o teu pai. Você entende isso, queridos? A profundidade dessa verdade para a tua vida? Às vezes a gente está vivendo como filhos sozinhos, desesperados. A gente às vezes está vivendo como filho pródigo, longe da casa do pai. Não, Deus está dentro de nós, querido. E Ele quer nessa manhã, nesse momento, trazer a presença, o conforto e o consolo dele para a tua vida. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos, queridos. A gente vai orar nesse instante para que Deus venha como Pai sobre a tua vida, para que talvez você ajuste a visão que você até então tinha sobre Deus na tua vida e na tua história. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Papai querido, eu não sei aqui, meu Pai, qual é o nível de relacionamento que os teus filhos e que as tuas filhas estão tendo com o Senhor, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, cada um tem uma história, Senhor. Cada um teve uma experiência com seus pais biológicos. Que o teu Santo Espírito, nesse momento, meu Pai, possa quebrar, papai, toda a distorção de percepção que nós temos em relação ao Senhor. Que toda acusação, papai, sobre as nossas vidas, papai, que todos os erros que nós temos cometido, meu Pai, não faz com que nós tenhamos medo do Senhor, meu Pai. Que nós não sentimos, Senhor, rejeição do Senhor, mas que nós tenhamos a visão de um Pai amoroso, misericordioso, bondoso, que está sempre atento às nossas demandas e às nossas necessidades, meu Pai. Eu peço para que teu Santo Espírito, nesse momento, Senhor, ajuste a visão de cada filho e de cada filha que hoje tem do Senhor. Que eles recebam sobrenaturalmente nesse momento, meu Pai, um abraço apertado de um pai que está sempre zelando, sempre cuidando. E o Senhor coloca nesse momento, meu Pai, as mães no meu coração. Visita essas mães nesse momento, Senhor. Mães que estão talvez cansadas nesse momento. Que elas recebam de uma maneira especial, meu Pai, o teu abraço. Que elas possam, Senhor, ter a sua visão transformada. Que elas sintam nesse momento a tua presença, meu Pai. Com a certeza de que o Senhor tem cuidado da vida delas.
que o Senhor tem cuidado das agendas, das suas atividades, das suas aflições, das suas inseguranças, dos teus medos. E derrama, Senhor, esse mesmo amor sobre cada coração que está conosco ouvindo essa ministração nesse momento. E também, papai, pelas pessoas que ainda vão assistir essa ministração. Que o seu amor incondicional possa encontrar, meu Pai, o nosso coração preparado para uma mudança de percepção de um Deus amoroso, de um Deus carinhoso, de um Deus sempre atento, meu Pai. Peço isso, meu Pai, através do nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a primeira decisão de fé que você tem que tomar, ressignificar a tua visão de Deus. Deus não é juiz, Deus é o teu Pai amoroso. A segunda decisão de fé que você tem que tomar, às vezes o teu problema não está na paternidade, mas está na filiação. Às vezes você até entende que Deus é teu Pai, mas você não se acha digno de ser filho. Às vezes o problema está em nós não nos acharmos pessoas merecedoras do amor de Deus. Pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos. Às vezes, nós não conseguimos nos enxergar como filho. A gente tem, sim, a visão de Deus como Pai amoroso, mas a gente não se acha merecedor do amor desse Pai amoroso. Aí o problema não está na paternidade, o problema está na filiação. Ouve um negócio que eu vou dizer para você, queridos. Deus, ele só vai ser na sua vida o que você permitir que ele seja. Deus, ele só vai ser na sua vida aquilo que você permitir que ele seja. Se você permitir que Deus seja apenas um juiz, é um juiz que ele vai ser. Agora, se você abrir o teu coração e ver Deus como um pai, querido, e você como um filho, é um pai amoroso que ele vai ser. E isso independe do que você faz, querido. Independente dos seus erros. As pessoas que às vezes tropeçam na fé, as pessoas que estão indo bem na fé, até envolvida com a obra de Deus, querido. Pessoas estão animadas, estão aconselhando pessoas, e às vezes a gente volta a cair no mesmo lugar que a gente achou que a gente não ia mais cair. Aí a gente perde por um instante a lucidez, a gente começa a receber a acusação do diabo, querendo que nos questionar se de fato nós somos filhos, e você continua sendo um filho e uma filha aceita e amada de Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Olha que coisa e que verdade extraordinária de Deus para a tua vida, queridos. Jeremias 31, 3. Olha o que diz o profeta novamente. Deus dizendo para você: com amor eterno te amei. O amor que Deus tem pela tua vida é eterno. O amor que Deus tem para a tua vida nasceu na eternidade. É de eternidade para eternidade. Deus te aceita, queridos, como você é, um filho aceito e amado. Deus, ele está como aquele pai do filho pródigo, de braços abertos, queridos. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, o pai não questionou a decisão dele. O pai não questionou as escolhas dele. O pai simplesmente o abraçou e disse assim: meu filho, eu tenho o melhor para você. Nada muda a tua relação com Deus, querido. Você é um filho aceito e amado. Coloque essa verdade de uma vez no teu coração e pare de dar espaço para o diabo acusar, dizer que você não merece, que você está errando de novo, que você está de novo fazendo essas coisas. Não caia nessa cilada. Porque se nós perdermos a visão de Deus Pai, e se nós perdermos a visão de nós como filho, isso vai criar uma barreira entre você e Deus, que vai gerar problemas de você ter esperança na sua vida. E a terceira decisão de fé que você precisa tomar nessa manhã aqui. A primeira decisão de fé,
ver Deus como um pai amoroso. Segunda decisão de fé, se ver como um filho aceito e amado por Deus. Terceira decisão de fé, creia que Deus pode te mudar completamente. Deus pode transformar a tua vida completamente. Então, eu sugiro que nós façamos nessa manhã um acordo com Deus. Que nós, nessa manhã, estabelecemos um pacto com Deus. Senhor, eu escolho a cura. Senhor, eu escolho ter a esperança. Senhor, eu escolho te ver como um pai amoroso. Eu escolho em me ver um filho aceito e amado do Senhor. E terceiro, eu escolho crer na sua capacidade, no seu poder, na sua vontade de me transformar por inteiro. Olha o que diz Isaías 40, do versículo 28 até o versículo 31. E eu já estou indo na fase final da minha ministração, queridos. Olha o profeta Isaías, mais uma palavra para edificar a tua vida. Olha o que diz Isaías. Será que você não sabe? Olha a pergunta que o profeta faz. Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que têm a esperança no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha, queridos, que palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Que coisa maravilhosa, queridos. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm a esperança no Senhor, têm as suas forças renovadas. Por isso eu peço para você nessa manhã, escolha ter a esperança da sua cura em Deus. Escolha ter a sua esperança na mudança, naquilo que você está vivendo em Deus. Escolha a cura nessa manhã, querido. Escolha ter a esperança. Escolha voltar os seus olhos para aquele que jamais vai te decepcionar. E para a gente encerrar, quando que você perdeu a tua esperança, querido? Qual foi o momento em que você, por algum motivo, deixou de lado a sua capacidade de crer naquilo que até então, lá atrás, você cria? Querido? O que fez você jogar a toalha? O que fez você entregar os pontos na sua vida? É uma manhã para a gente tomar de volta, querido, aquilo que nós abrimos mão, que é a esperança em Deus. Toda mudança, toda resposta, toda transformação vai vir na minha vida e na tua vida a partir da nossa esperança em Deus. E eu quero orar nesse momento pela tua vida, para que você recupere a tua esperança, para que a partir dessa ministração, querido, você vire a chave da sua vida e você volte a lutar, volte a acreditar de que Deus vai mudar o teu jogo. Deus vai continuar sendo o Deus que ele sempre foi na tua vida. Feche teus olhos, eu quero orar por um instante por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Pai, por ser o Deus da esperança, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por essa mensagem que o Senhor traz para nós, enchendo o nosso coração, meu Pai, de fé, ajustando o nosso foco e trazendo para nossa mente, meu Pai, a tua presença como um Pai amoroso e a nossa posição de um filho e de uma filha aceita e amada. Papai, nós abrimos o nosso coração mais uma vez para o nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós entregamos os nossos caminhos, confiando na fidelidade, no amor e na vontade de Cristo em transformar o nosso momento,
de curar a nossa vida, quer seja física, quer seja emocional. Por isso nós declaramos, cada um dentro do nosso coração, meu Pai, que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso Salvador, de que o governo da nossa vida está e sempre estará nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, tu és a promessa de Cristo, Espírito Santo. A palavra de Deus que eu estudei nesta manhã. Jesus mesmo disse que, Senhor, meu Deus, através do nome de Jesus, o Senhor iria mandar o teu Espírito para habitar dentro de nós. E esse Espírito, ele é qualificado como nosso ajudador, como nosso orientador, como nosso consolador, como nosso conselheiro. Por isso, Espírito Santo, manifesta-te nesse momento em cada coração. Fortalece os nossos passos, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Nós, por nós mesmos, nós não temos força para alcançar o nível de esperança que nós precisamos alcançar. Por isso, a nossa força está no Senhor. E nós cremos, Espírito Santo, que tu és uma pessoa ativa, pronta para nos socorrer e para nos ajudar. Nós entregamos, meu Pai, mais uma vez, nesta manhã, a nossa vida e o nosso coração no teu altar. E declaramos que tu és a nossa esperança e a nossa força. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glórias a Deus. Para a gente fechar, Romanos capítulo 5, versículo 5, depois eu já passo para o Bruno. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: E a esperança não nos decepciona. Olha, queridos, a esperança em Deus nunca vai te decepcionar. E aí, por que ela não se decepciona? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Olha que bênção, querido. Coloque a tua esperança em Deus, que você não vai se decepcionar. E o que garante que você não vai se decepcionar? O Espírito Santo, que foi derramado sobre a tua vida, pelo amor que Deus tem pela tua vida, pela tua história e pela tua família, em nome de Jesus. Amém? Queridos, coloca por um instante a tua mão no coração. Eu quero fazer a nossa última oração para a gente encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos, Senhor, o nosso coração diante do teu altar. Nós colocamos, Senhor, mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Obrigado, meu Pai, por ser o nosso Pai amoroso. Obrigado por nos aceitar, meu Pai, incondicionalmente, Senhor. Obrigado por nos trazer uma palavra de esperança nessa manhã, Pai. Obrigado, meu Pai, por trazer uma palavra de ânimo nessa manhã para a nossa vida, para a vida da nossa família, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, por aquilo que o Senhor está fazendo. E sabemos que o Senhor continuará cuidando de nós, meu Pai. Que os nossos olhos nunca se desviem das tuas promessas, meu Pai. Que a tua palavra sempre esteja viva no nosso coração, para que nós nunca nos distanciemos, Senhor, da esperança, da tua fidelidade, do teu amor, meu Pai. Quero mais uma vez aqui, Senhor, abençoar cada mamãe que me ouve nesse momento, meu Pai. Que o Senhor continue, Senhor, fortalecendo essas tuas filhas, Senhor, e que elas continuem sendo o exemplo, a luz, para que os seus filhos sigam os seus passos, meu Pai. Eu profetizo, meu Pai, que a partir dessas mamães nasceram profetas, varões e varoas, valorosas para que o Senhor use nessa terra, meu Pai. E o Senhor usou essas mamães para trazer à terra pessoas de talento que vão impactar o mundo sobrenaturalmente, meu Pai. Por isso, conforta e fortalece o coração de cada mãe nesse momento, meu Pai. Nos dê um domingo de paz,
um domingo na tua presença, meu Pai, e nos conceda uma semana de esperança, Senhor. Independente daquilo que vai acontecer, independente da resposta ou da falta de resposta, nós escolhemos nessa manhã viver com a esperança que vem do Senhor, meu Pai. Sela, Espírito Santo, essa ministração, sela essa palavra em cada coração, que ela surta o efeito necessário, que ela frutifique abundantemente, para que nós possamos testemunhar dos teus milagres em nossa vida, meu Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Bom almoço, bom dia para as mamães, para os papais, para os filhinhos. A gente continua aqui orando pela vida de vocês. Querido, esperança, leva essa palavra para o teu coração nessa semana toda. Esperança, que vai mudar a tua vida, vai mudar o teu jogo, vai mudar tudo vai mudar na tua vida. E o caminho é o caminho da esperança em Deus. Amém?